Olá, leitores, tudo bem? Hoje eu vou conversar com vocês sobre a minha primeira experiência de leitura de Dark Romance. Para quem não conhece, esse é um subgênero do romance, só que ele aborda temas mais polêmicos e pesados. O livro que eu escolhi para conhecer o Dark Romance foi Prelúdio Sombrio, disponível no Kindle Unlimited, e esse é o primeiro livro que compõe uma coleção. No caso desse livro, ele vai abordar diversos temas, como estupro, agressão, sequestro, tortura e muitas mortes. Então, foi um livro que me causou um misto de sentimentos. Ao mesmo tempo em que eu estava muito curiosa com o enredo e com o que ia acontecer com os personagens, eu fiquei incomodada com várias questões. O livro é contado a partir de dois pontos de vista. Então, nós temos uma mulher que está tentando fugir de uma seita religiosa e um homem que é líder de um grupo de motoqueiros e ele tem problemas com a fala. Então eu achei interessante porque grande parte dos diálogos no livro em que ele está falando vai ser através da linguagem de sinais. Falando um pouco sobre os pontos que me incomodaram. Nesse grupo de motoqueiros, as mulheres têm mais liberdade do que na seita religiosa, porém elas ainda são vistas como propriedade dos seus parceiros. Então elas vão ter diversas restrições, como por exemplo, não poder participar dos negócios, nem ao mesmo ouvir a respeito de que negócios são esses. Eu achei muito estranho o linguajar pesado do livro, mesmo que lá no início tenha tido um glossário explicando que nem todas as palavras são vistas como ofensivas, então foi um fator de estranhamento para mim durante a leitura. E também eu não shippei o casal principal, isso mesmo. Eu me solto! Eu tô indignado! Eu tô indignado! Porque eu achei que o protagonista masculino era muito possessivo. Então, mesmo ele tentando fazer as coisas de forma a proteger a sua amada e tentar fazer ali o melhor para ela, eu senti que ele via ela como uma posse dele e não como um indivíduo com vontades próprias, sabe? Então eu não shippei, na verdade eu shippei ela com outro personagem, que lá na frente vamos ter revelações chocantes sobre isso. Não entrarei em detalhes para não dar spoilers, mas enfim. O livro termina com muita cena de ação e eu finalizei super curiosa com o que vai acontecer com as irmãs da protagonista. E isso será contado somente nos próximos volumes. Então eu finalizei esse livro ao mesmo tempo curiosa e com esses incômodos que eu tive, por isso eu avaliei com a nota 3 de 5. Eu baixei o segundo volume, que também está disponível no Kindle Unlimited, mas eu ainda não decidi se o que vai vencer vai ser a minha curiosidade para saber um pouquinho mais sobre essa história ou os incômodos que eu tive durante essa leitura. Um trecho que eu separei desse livro é esse daqui. Eu sou uma sobrevivente. As cicatrizes que ele achou tão repulsivas eram a prova da minha força. Eu não podia, não deixaria me envergonhar pelas ações dos outros sobre mim. Bom, então, essa realmente foi uma leitura bem diferente de tudo que eu já li. Não esperava por muitas coisas que aconteceram. E acho que eu vou ler outros livros do gênero para realmente ter uma opinião definitiva sobre o Dark Romance. Falando então sobre Six of Crows, também disponível no Kindle Unlimited, é uma fantasia que compõe uma duologia que se passa no universo Grisha, também compartilhado pela série de livros Sombriossos, que também é uma série na Netflix. Para mim, o ponto forte do livro foram as cenas de ação, que inclusive ele é repleto delas. Nós temos 6 personagens principais, então as narrações também são alternadas entre eles. E a partir disso, a autora faz um jogo temporal em que a gente vai vendo o que está acontecendo agora e o que aconteceu com esses personagens no passado. E isso é bastante legal para dar uma curiosidade ao longo da leitura. Os personagens não são típicos heróis e, de modo geral, eu gostei, apesar de achar que algumas habilidades foram bem exageradas. Um trecho que eu separei desse livro é esse daqui. Estou bem. Você que foi esfaqueada. Não sei o que há de errado comigo. É tão mais fácil matar as pessoas do que cuidar delas. E para completar, um segundo corte. Havia apenas 6 pessoas, mas 1000 maneiras de aquele plano insano dar errado. Então, por esse trecho, a gente já vê que é aquele enredo típico de fantasia, protagonistas tentando fazer um plano supostamente impossível.
De modo geral, eu gostei da leitura e eu avaliei com nota 4 de 5. Nós lemos esse livro no nosso grupo de leitura, em breve a gente vai iniciar a leitura do segundo. E se você quiser participar, fala com a gente pelo direct do Instagram para ser adicionado no nosso grupo e participar das discussões. E para finalizar, o terceiro livro que eu li nesse mês foi o New Adult, que é O Erro, o segundo volume de Amores Improváveis. Eu gostei desse livro, mas não tanto quanto o primeiro. Por quê? Aqui, como o primeiro, nós temos o desenvolvimento de vários temas importantes, é abordado alcoolismo, entre outras coisas, e eu achei muito legal a forma que isso aconteceu. Mas esse livro ele é mais curto que o primeiro, então em vários momentos eu senti que ficou faltando alguma coisa ali, sabe? Por exemplo, tem um momento que um dos personagens vai ter que cumprir 7 tarefas para ganhar algo em troca. E o livro cita algumas, ele fala somente de 3 ou 4, se não me engano, e eu fiquei lendo e me divertindo muito, tem muitas cenas engraçadas. E eu fiquei, cadê as outras? Por que não descreveu mais? Da mesma forma, o final. Teve um acontecimento que resolveu um problema muito importante, que é o problema principal do livro todo para o protagonista, e o livro acabou. E eu fiquei, e aí? Eu queria um desenvolvimento maior, que mostrasse um pouquinho mais sobre a história dele. Enfim, a história é boa, mas eu queria mais. Por isso, eu também avaliei com nota 4 de 5. Então essas foram as minhas leituras do mês, gêneros diferentes, porque eu gosto de intercalar, experimentei coisa nova. Me conta aqui nos comentários quais foram as suas leituras e qual foi a sua preferida. Beijos e até mais!